Então, pessoal, vamos começar aqui, né, um novo assunto. Como eu falei para vocês, é o nosso último assunto do ano, tá? É o nosso último conteúdo de fato, certo? É o nosso último conteúdo de fato. Redemocratização do Brasil, tá? E aqui eu já queria, como sempre vocês sabem muito bem, eu gosto sempre de dividir o conteúdo em três partes, né? Em três momentos da nossa aula. E para esse primeiro momento, gente, eu sempre gosto de fazer esse primeiro momento como uma forma de introdução ao conteúdo, né? Um detalhe, lembrando, vocês podem comentar, perguntar, tirar dúvidas, acrescentar algo à aula, fiquem à vontade, tá? Bom, Beleza. gente, como eu falei para vocês, pessoal, nas aulas passadas, parece até que se torna até algo chato, eu sempre estar falando sobre isso, mas, gente, é porque realmente eu vejo muitos alunos errarem questões de prova, errarem questões de Enem, errarem questões de simulado, porque não sabem ou não percebem que muitas vezes o mesmo assunto tem vários nomes diferentes, tá? O mesmo assunto tem nomes diferentes. E eu sempre falei isso para vocês, né? Era Vargas, ditadura Vargas, governo do Vargas. Outro exemplo, Primeira República, República Velha, República da Espada, enfim. São vários nomes para um mesmo momento histórico. Esse momento, pessoal, aqui da redemocratização, eu já quero começar dizendo para vocês aqui, gente, que esse período, ele é o período que precede ali, aliás, que sucede, na verdade, né, é um período que sucede a ditadura militar. Então, esse período aqui, normalmente, ele é estudado a partir de 1985, tá? É o períodozinho aqui de 1985 para frente, tá? No caso, até o dia de hoje, certo? E esse assunto, pessoal, como eu falei para vocês, vocês vão encontrar ele em livros com o nome de redemocratização ou também segunda, só um minutinho, tá? Segunda República, tá? Também é outro nome que vocês vão encontrar em alguns livros de história, tá? Redemocratização, Segunda República. Vocês também, pode ser que vocês encontrem em alguns livros de história o nome de Nova República, tá? Nova República, certo? Também é outro nome comum que você encontra em alguns livros de história, tá? Mas todos eles se referem ao mesmo período, certo? Eu acho que ficou claro para vocês isso, né, gente? Então, tanto você encontrar em livros de história o nome redemocratização, como Segunda República, como Nova República, tá? Tudo se refere ao mesmo momento histórico, certo? Que é o período logo após a ditadura militar. E aí, para a gente dar uma revisada, a gente tá aqui no conteúdo, né, para a gente poder dar uma relembrada, eu sempre gosto de colocar essa charge no início, aqui, e já tem aqui o clássico, né? Diretas já. Nós vimos, pessoal, ali que no último governo militar, né, no governo do Figueiredo, né, foi o quinto governo militar, né, começando lá pelo Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel, e o quinto presidente militar foi o Figueiredo, certo? O Figueiredo, ele já assume o governo ali no momento, né, que precede ali o ano de 1979, que é quando acontecem duas coisas extremamente importantes. Vamos relembrar quais são elas? Gente, foca nisso aqui que é muito importante. Primeiro, não esqueça que foi no ano de 79, 1979, que foi aprovada a lei do pluripartidarismo, tá? Pluripartidarismo, ou seja, plural, vários partidos, tá? Os partidos puderam voltar. Lembrando que durante a ditadura eles foram proibidos, certo? Gente, não esqueçam também que esse pluripartidarismo, vocês vão encontrar em algum livro de história o nome Lei Orgânica dos Partidos. Não esqueçam, Lei Orgânica dos Partidos. É quando foi aprovada uma lei onde os partidos poderiam voltar. E, claro, isso deu uma força muito grande para os partidos que faziam oposição aos militares, ok? Então, isso foi muito importante. A segunda lei de 79 também, que foi muito importante, que ela é um divisor de águas, foi a lei da anistia. Vocês estão lembrados, gente, disso, da lei da anistia? Que nada mais era do que o momento onde os presos políticos, né, aqueles que foram exilados políticos, ou seja, artistas, políticos, pessoas que foram contrárias à ditadura, alguns fugiram, outros foram expulsos, outros foram presos, e toda essa galera aí que eram presos políticos, presos do regime militar, eles puderam fazer o quê? Eles puderam retornar, certo? Eles puderam retornar para o Brasil, tá? Então isso também dá uma força muito grande para esse momento. Bom,
Avançando alguns anos, em 83, nós vamos ter a figura lá do Dante de Oliveira, que era um advogado, e ele leva para o colegiado a proposta das eleições diretas, né? Lembrando que esses votos precisavam de 320 votos para ser aceito, mas só teve 289 votos. Então não foi aprovada essa emenda, né? A famosa emenda Dante de Oliveira, que exigia, né, como a gente comentou bastante na nossa última aula, que exigia justamente as diretas já, eleições diretas, para que o povo tivesse direito a voto de novo. Tá? Mas um detalhezinho importante que eu falei para vocês. A emenda Dante de Oliveira não foi aceita, mas deixou uma sementezinha. E que semente foi essa? Foi esse movimento social chamado de diretas já. Tá? Que é o povo saindo às ruas exigindo. Inclusive, recentemente, agora, vocês viram o caso do Carrefour, né, no Dia da Consciência Negra, houve o assassinato, né, de João Alberto, foi aquele homem negro, né, que já tiveram algumas filmagens divulgadas aí, que ele deu um soco num dos seguranças, né, enquanto ele estava caminhando para fora, ele deu um soco num dos seguranças. Mesmo assim, não justifica aquele ato brutal e horrendo que foi o assassinato dele, né, aquela agressão brutal que tirou a vida dele, né. E por que eu estou dizendo isso? Vocês viram que isso foi o estopim para os movimentos. Cara, eu achei lindo, velho. Eu achei que o Brasil estava morto, mas ainda há um resquício de vida no Brasil. Uma população que ainda luta, ainda há um resquíciozinho. Né? Eu percebi que nem tudo são lacrolândios, né? Lacradores de internet. E agora eu vi que realmente tem pessoas que saíram às ruas. Com certeza, Mário, com certeza. Vocês viram o vídeo, eu também vi ontem esse vídeo de uma mulher, né, uma loira, branca, né? Claro, loira tingida, né? Mas loira, branca, né? Rica, pelo que foi divulgado nas filmagens, rica, e que ela foi num estabelecimento, não sei se era uma padaria, e lá tinha um casal, não tinha um casal não, né? Tinha lá ou eram dois homossexuais, ou era um trans e um homossexual, um gay. Eu não sei, eu sei que tinha assim, era duas pessoas do assim, do movimento LGBT, né? Tinha lá duas pessoas. E essa mulher, ela começou a ofender os funcionários ali. E esses dois jovens, nessas duas pessoas, elas foram lá, né? Elas foram tomar satisfação, foram tentar defender os funcionários. E, cara, é um vídeo que chega a ser patético, velho. Essa mulher chega a ser patética. Eu não sei se vocês viram isso. Procure na internet depois. Chega a ser patético. Qual o título do vídeo? Não sei qual é o título do vídeo, mas coloca lá assim, mulher xingando homossexual. Acho que dá pra você ver, dá pra encontrar facilmente isso aí. Cara, ela chega a ser patético, velho, o que ela fala com o jovem lá. E xinga, e humilha, e debocha dele, e empurra, dá tapa no cara, e o cara com as mãos assim pra trás, ó, ele com as mãos assim pra trás, né? A pessoa com as mãos assim pra trás, e ela descendo a tapa, batia, xingava e humilhava. E outra pessoa, não sei se ela que estava filmando, dizia, não revida, né? E, cara, assim, aí vem a pergunta. Olha aí o que é que acontece. O branco pode fazer o que quer, pode espancar qualquer coisa que não acontece nada, né? O homem lá negro foi lá e, claro, ele também teve, não vou dizer que ele justificou a morte dele, mas ele não deveria ter socado o segurança, mas você viu, né, o que aconteceu, foi completamente desproporcional, né? Um segurança ter levado um soco, eles poderiam ter o quê? Imobilizado, prendido o cara, mas eles foram lá e espancaram o cara até a morte, né? Então, eu estou dando isso aqui para vocês para exemplificar o que eu estou falando, né? Então, do mesmo jeito que teve esse estopim, né, a morte lá do João Alberto, né, e houve esse movimento social, esse levante popular, né? E eu achei lindo, velho, isso. Eu achei lindo. Tem que fazer isso mesmo. Poxa, se tiver alguma coisa errada, tem que sair às ruas, cara. Tem que dar a cara a tapa. Tem que lutar pelo que é certo. E não ficar só lacrando na internet. Né? Isso é muito fácil. E da mesma maneira, a gente viu na aula passada também que o movimento das diretas já foi justamente isso. A população saiu às ruas exigindo as diretas já. Certo? E aí, como nós vimos também no finalzinho da nossa última aula, mesmo não tendo sido aceita, tá? Mas lá nos votos, tá? Lá na última eleição indireta, né? Aquele camarada Tancredo Neves venceu, a gente até comentou aqui, né? Aqueles vídeos lá que fala que com Deus não se brinca, né? O Tancredo Neves venceu,
né, as eleições, e aí, né, ele foi hospitalizado um dia antes de assumir o cargo, né, ele foi hospitalizado um dia antes de assumir o cargo, acabou falecendo, e aí quem assume é desculpem aqui, o famosíssimo José Sarney, tá? Foi o José Sarney, né, o Sarney, que ele era vice, né, do Tancredo Neves, e como o Tancredo Neves faleceu, quem assume é o vice, certo? Então o Tancredo Neves aí foi quem assumiu, né, a presidência logo após o Tancredo Neves ter falecido, certo? Bom, pessoal, eu queria um feedback de vocês agora. Pode mandar aí no chat para me ver. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Deu para refrescar a memória? Que tudo que eu fiz agora foi basicamente uma revisão para a gente poder interligar com o conteúdo. E aí, alguma dúvida? Não feedback. Vocês podem ligar o áudio para ficar mais rápido, manda só um não aí no chat aí. Tá de boa? Pronto. Mário, Maíla já comentou aqui. E aí, o resto, os demais aí? Pronto, Vitória também já falou, tá suave. Beleza, então creio eu que tá todo mundo na mesma página, né? Tá todo mundo no mesmo bonde. Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês agora é o seguinte, pessoal. De 85 até 2002, tá? Que é quando o Lula, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, né, o presidente Lula, ele assume a presidência do Brasil, tá? De 85 até 2002, certo? Ou seja, durante esses 17 anos aí, vai ser um período bem conturbado do Brasil, tá? Bem conturbado. Porque vão entrar, vai ser tipo, lembra do populismo? Vai ser tipo populismo. Vários presidentes se sucedendo e um cagando na panela pior do que o outro. Tá? A diferença é que, pelo menos, os populistas lá atrás, eles eram inteligentes. Né? O Dutra, ele era muito inteligente, e o Vargas mesmo, né? Tirando o Jânio Quadros. Né? O Jânio Quadros é uma exceção. Mas o Juscelino Kubitschek, o João Goulart, pelo menos os populistas lá atrás, né? os presidentes populistas, eles eram inteligentes, certo? Cara, aqui nessa nova república, nessa segunda república brasileira, né? Nesse processo logo após a ditadura, cara, nós vamos ver aqui presidentes, cara, que, meu Deus, é cada medida. Então nós podemos ver aqui já no governo Sarney 4 medidas que ele teve, né? O dinheiro do Brasil era o Cruzeiro, tá? Era o Cruzeiro. E aí, assim que o Sarney entra, ele tem a brilhante ideia de mudar o dinheiro. Aí ele muda para o Cruzado. Né? Não, né? não, olha aí. Não, né? Olha o slide aí. Ele muda para o plano cruzado. Tá? Era o Cruzeiro e ele muda para o plano cruzado. Cara, foi um caos, porque essa moeda foi completamente desvalorizada. E sem falar que demora para você substituir todo um dinheiro de uma nação, cara, demora. Não é do dia para a noite, não, mano. Entende? Demora. Porque você tem que. As pessoas têm que levar o dinheiro aos bancos, para o banco poder ceder novas cédulas. Como são novas cédulas, não tem para todo mundo. Bicho, é complicado. E aí o plano cruzado não deu certo. Aí o Sarney vai lá e cria o plano cruzado 2. Não deu certo. Mesmo assim, ele não abandona o cruzado 2 de início. Ele cria 2 planos, o plano Bresser e o plano Verão, que eram medidas econômicas, né? Medidas econômicas e políticas ali, para tentar regularizar, né, o comércio brasileiro, para que o comércio brasileiro ele tivesse um fôlego. Cara, não vai dar certo. Por isso que, preste atenção, gente, aqui, ó, por isso que vai haver um congelamento de preços e salários. E, gente, não tem nada pior do que você fazer isso para uma nação, né? Eu, assim, não sou um cara muito entendido da economia, mas eu já estudei alguns livros de economia, né? Eu tenho até um livro aqui na minha estante, que é o Crítica da Razão Dualista, que é de um historiador chamado Francisco de Oliveira, que ele é um economista, né? Ele é um historiador e economista. E o Francisco de Oliveira, cara, ele faz algumas análises sobre a economia brasileira, e lá, durante o livro dele, ele mostra em alguns momentos que toda a economia ela tem que ser fluida. Ela tem que fluir, ela tem que andar. Os trabalhadores têm que ganhar dinheiro, tem que ter mais dinheiro. Porque quando ele ganha mais dinheiro, é tipo uma bola de neve. Quando um trabalhador ele ganha mais possibilidades de ganhar dinheiro, ele tem mais poder de compra. Se ele tem mais poder de compra, o comércio se dinamiza. Com o comércio dinamizado, os bancos e as indústrias têm mais dinheiro para produzir. Só que aqui o Sarney congelou os preços. E, obviamente, gente, isso aqui é básico na economia. Uma consequência básica disso é inflação. Dinheiro desvalorizado,
né? Dinheiro desvalorizado, a economia em caos, o comércio entrando em colapso, né? E eu digo uma coisa para vocês. Veja aí, eu vou quase virar um vidente agora. Se liga aí. Se vocês estão achando difícil, vocês nem tanto, né? Porque vocês não estão empregados, mas se os pais de vocês, vejam a aflição dos pais de vocês com relação a dinheiro e com relação a contas. Ano que vem é que vai ser treta, meu irmão. Tá achando que esse ano está sendo ruim? Ano que vem é que vai ser zoado, porque esse ano o governo já fez o que podia e o que não podia, para liberar PIS, para liberar FGTS, para liberar vários benefícios econômicos, além do próprio salário emergencial, né, que saiu aí, né, os R$600. Então, meu irmão, os cofres se esvaziaram. A economia brasileira não tem mais como ceder empréstimos do porte que foi esse ano, não tem mais como. E aí a pergunta, a crise continua, mas os bancos não podem mais, a economia não pode mais ceder. E aí, o que é que vai acontecer? Colapso, meu amigo, colapso. Pode ser 2021 e 2022, o negócio vai ser tenso, meu amigo, o negócio vai ser tenso, tá? Bom, gente, e aí, definitivamente nós entramos aqui num período da criação, né, da criação da Constituição, que inclusive a gente vai fazer uma análise dela na nossa próxima aula amanhã, que é a Constituição de 1988, que também ela é conhecida, eu vou escrever aqui, tá? Como Constituição Cidadã, tá? Essa Constituição que nós temos hoje, ela é conhecida como Constituição Cidadã, tá? No caso, essa Constituição aqui de 1788. Perdão, que 1988, tá? Ela é conhecida também como Constituição Cidadã, ok? Então, amanhã, a gente vai terminar por aqui por hoje, né? Como sabe muito bem, eu sempre gosto de começar algum assunto novo, dando uma boa introdução, né? Fazendo uma revisão e um link com o conteúdo para que possa ficar mais fácil a gente andar, certo? Então, na nossa próxima aula, amanhã, nós vamos fazer uma análise aqui, bem, bem interessante, sobre as medidas, né? Algumas coisas que tem na Constituição Cidadã, que é a nossa de hoje em dia, tá? Que é a nossa de hoje em dia. Beleza? Então, por hoje é